E se você recebesse um pedido de ajuda do amor da sua vida, mas para ajudá-lo, você precisasse confrontar uma cidade inteira tomada pelos monstros mais bizarros possíveis, você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não. Mas deixar o like e se inscrever no canal aumentariam as suas chances. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um cara tentando sobreviver num dos piores lugares que um ser humano poderia estar. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e te mostrar por que você não sobreviveria em Terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno. Essa adaptação é uma completa porcaria, e eu vou te provar o porquê disso. Começamos com o James ouvindo o som e pegando a estrada, e no meio do caminho ele também aproveita para fumar uma samambaia e aproveitar a viagem. A questão é que ao começar a fumar, o carro teve uma leve turbulência, e o James limpa as cinzas que podem ter caído no colo dele, o que faz o cara se distrair e quase bater de frente com o caminhão. E esse susto, felizmente faz o James retomar o controle e desviar, porém ele acaba atropelando uma mala deixada no meio do caminho, jogando todas as roupas para fora. Nessa hora, o James está se recuperando do susto que tomou, até que a Mary surge, resmungando sobre a mala dela que saiu voando. Ao olhar pelo retrovisor, o James decide ir ajudar a Mary, que até tenta recusar o auxílio dele, mas ela acaba ficando sem escolhas a não ser aceitar, e conforme os dois tentam arrumar tudo, um ônibus vem se aproximando. Acontece que esse é o transporte da Mary, ela acena pro motorista e o cara para, porém a coitada nota que vai ser impossível embarcar, já que o James tenta levar as malas e acaba derrubando tudo de novo. Sendo assim, a loira praticamente perde a viagem, e o James reconhece a idiotice que cometeu, e questiona qual era o destino da Mary, que afirma estar indo até outra cidade. Aí a loira pergunta a mesma coisa pro James, que revela estar indo para a próxima cidade. E agora, a Mary conclui que provavelmente a viagem dela estava destinada a não rolar. Dessa forma, a mulher decide voltar para a cidade dela. Aí um tempo se passa, e os dois observam a cidade na frente deles, e a loira logo mostra que é uma trilha até lá. Acontece que os dois estão de frente para Silent Hill, que é famosa por possuir o grande hotel Lakeville, que é reconhecido pelo fato do telhado dele fornecer uma bela vista do lago. Esse fato deixa o James curioso, afinal, é impressionante que o estabelecimento seja reconhecido apenas por isso, o que provavelmente torna a vista muito bonita. Tal comentário deixa a Mary desconfiada, porque o James já estragou a viagem dela, e agora tá querendo dar uma de engraçadinho. Aí o que resta pro rapaz é se desculpar, e pra tentar se redimir, o James oferece uma carona pra Mary, apenas pra ela não se machucar durante a caminhada, mas a loira brinca sobre ter acabado de conhecer ele. Desse jeito, o James conclui que vai precisar ficar olhando ela caminhar pela trilha por precaução, caso a Mary sofra um acidente, coisa que a moça reconhece como um castigo pelo que aconteceu. Apesar de tudo, a Mary abaixa a guarda e aceita a carona, só que antes de partirem, uma tempestade de verão começa, e a loira comenta que isso não ocorre com frequência em Silent Hill, mas parece haver algo por trás da tempestade, só que isso não é revelado pela Mary. Afinal, do nada surge uma visão dela submersa e com os olhos sem vida. Logo vemos que o James estava tendo um pesadelo com essa imagem, e ao acordar num bar, o cara nota que uma tal de Amy tá ligando pra ele, porém o cara não tá nem aí, porque tá visivelmente embriagado e fora de si, tanto que a garçonete do bar manda o James ir embora, e ao se levantar, o doidão derruba a bandeja dela, o que faz um dos seguranças partir pra cima dele. Isso gera uma confusão generalizada, já que o James não leva desaforo pra casa e empurra o sujeito, e ao tentar atender a ligação, o bêbado é emboscado por mais seguranças e arremessado logo nos sacos de lixo. Daí o James finalmente consegue atender a Amy, que sabe muito bem do fato dele ter voltado a beber. Ela lamenta isso, já que os dois estavam progredindo bem no tratamento, e já é hora do James parar de se punir pelo que rolou. Então é hora dele se recompor e ir conversar com a Amy no dia seguinte. Na volta pra casa, o James vai andando entre trancos e barrancos, e aí vemos que o cara tá cercado por várias obras de artes feitas por ele, incluindo um quadro da Mary com olhos brancos e a boca ensanguentada. Aí o James começa a ter alguns flashbacks por causa da pintura, e essas visões deixam ele desnorteado, e para aliviar a tensão, o cara dá um último gole e deixa a garrafa cair. Quando o recipiente rola, ele vai até uma carta escrita pela Mary, onde ela comenta que faz muito tempo que os dois não se veem, e o James até tenta ver se tem alguém do lado de fora, e como não vê ninguém, o cara pega a chave e sai. Enquanto ele dirige, descobrimos que a Mary quer que o James volte pro lugar que era bem especial pra ambos, e agora algo aconteceu, e a loira precisa muito dele. Daí o James descobre que o túnel que leva até lá tá isolado, o que faz o cara dar meia volta e estacionar, e ao tentar sair do carro, o homem se assusta com um raio e nota a chuva bem forte. Dessa forma, o James vai ficando sonolento e se lembrando dos bons momentos com a Mary, que definitivamente foi a mulher da vida dele. Mas esses sonhos chegam ao fim quando o James acorda e vai pra esse banheiro luxuoso. Acontece que ao se olhar no espelho, ele parece estranhar algo no próprio reflexo, e ao pegar o bilhete novamente, o James começa a refletir sobre o amor dele com a Mary, que nasceu em Silent Hill, e por isso ele considera essa a cidade deles. Com isso em mente, o James segue o caminho pela trilha e reflete que todos aconselham ele a seguir em frente e deixar essa história pra trás. Porém, largar isso é impossível pro rapaz, ainda mais após ter sido chamado de volta. Bom galera, essa adaptação aqui tá uma nojeira e completamente diferente da história do jogo em várias partes. Então, nesse vídeo, além de apontar por que você não sobreviveria em Silent Hill, eu vou tentar mostrar algumas diferenças grotescas do filme
filme pro jogo. Mas antes, deixa eu avisar uma coisa pra vocês. Eu não sou um grande fã da franquia. Não é que eu não goste, mas eu sempre joguei mais Resident Evil do que Silent Hill. Então, pode ser que eu deixe algo passar. Afinal, a história do game é bem complexa. Mas eu garanto que eu não vou errar tanto quanto o diretor disso aqui. Então bora lá. Ok, logo de cara, o James já devia ter ido de base ali mesmo. O cara tá numa estrada perigosa, em alta velocidade e doidão de samambaia. Eu achava que a samambaia era pra relaxar e não pra dirigir como se estivesse no Need for Speed. Eu até achei que tava vendo o filme do jogo errado. Já a Mary também não ajuda muito, né? Porque quem é que deixa as malas no meio da rua em vez de deixar na calçada? Se ela tivesse parado ali do lado, o James teria atropelado ela e o filme acabaria antes de começar. Pra completar, a mulher desistiu da viagem inteira por causa de uma mala estragada. Era só carregar a mala direito e seguir a viagem. Ela tinha passagem, o ônibus estava ali esperando e ela simplesmente mandou o motorista embora por nada. E podem acreditar que ela vai se arrepender de não ter pego esse ônibus. Agora sobre as diferenças do jogo. No original, a abertura é uma das mais icônicas dos games. O James está sozinho num banheiro de estrada, se olhando no espelho. É um silêncio total e névoa por todo lado. E no filme a gente tem um cara chapado quase batendo num caminhão e conhecendo a namorada por acaso. O tom de tudo é destruído nos primeiros minutos. E falando em namorada, no jogo a Mary é a esposa do James, né? Eles são casados. E Silent Hill era o lugar especial deles. Quando o jogo fala em nosso lugar especial, tem o peso de anos de casamento por trás. O filme jogou tudo isso fora e transformou num encontro aleatório na estrada. Fora que a carta que o James recebe também é completamente diferente. No jogo, os fãs decoram esse trecho aí de memória. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Essa é uma das frases mais conhecidas, e o filme trocou por um texto genérico, que ninguém vai lembrar amanhã. E no jogo, essa carta vai sumindo ao longo da história, até ficar completamente em branco, porque ela nunca foi real. E a cidade usou a culpa do James para atrair ele. E outra coisa que o filme inventou é a terapeuta Amy. No jogo, ela simplesmente nem existe. Ninguém sabe onde o James está. Ninguém liga pra ele. A solidão é proposital, porque Silent Hill precisa que a pessoa esteja completamente isolada pra funcionar. Já o filme deu uma terapeuta que fica ligando toda hora e tira toda a sensação de que o cara tá sozinho contra o desconhecido. Um tempo depois, o James chega na entrada do cemitério de Silent Hill, e não só nota cinzas caindo como se fossem flocos de neve, como também avista a Angela carregando alguns sacos. Ao ver a mulher, ele tenta puxar assunto, mas essa coitada com aparência pálida e estranha, apenas manda o James pegar um saco também. Nisso, o James vê as várias lápides, e pergunta o que aconteceu ali, e a Angela explica que as cinzas foram provocadas pelas queimadas na floresta, que inclusive ainda estão rolando por aí. Para piorar, as chuvas vieram e ferraram tudo de vez. Enquanto isso, a Angela vai montando uma espécie de barricada na costa da água, que por sinal também tá repleta de lápides. E aí o James explica que precisa encontrar uma pessoa ali. O problema é que a Angela logo lembra que as enchentes arrasaram as estações de tratamento de água, ou seja, toda a água dali foi contaminada, o que fez muitos moradores irem embora, o que quer dizer que é praticamente impossível que o James ache alguém. Porém, o cara tá determinado a ir para Silent Hill e tentar a sorte. Ele até parece querer um auxílio da Angela, mas é nítido que a moça tá desconfiada e receosa. Então, quando o James se prepara para partir, a Angela garante que caso o visitante falhe em encontrar a pessoa que tanto deseja ver, o James poderá voltar e procurar pela ajuda dela. Após esse papo meio tenebroso, o James segue a jornada e chega até uma espécie de igreja, onde ele se lembra de um encontro que teve com a Mary. Naquele dia, os dois estavam muito bem, e o James pretendia se mudar para Silent Hill, mas a Mary comenta que aquela cidade era bem diferente, já que não possuía coisas como museus, clubes, e ali ninguém tinha privacidade nenhuma. Mesmo assim, a loira pergunta por que dele querer se mudar, e o James não esconde que quer morar ali por causa dela. Nisso, enquanto os dois conversam na frente de uma pintura da Mary e da igreja, o James nota que a amada dele tá meio desconfortável com esse assunto, porque ela garante que há um lado dela que o James não conhece. Logo, a Mary é insegura com a possibilidade do James começar a temê-la, caso conheça essa outra face oculta dela, só que ele obviamente nega essa possibilidade e continua apoiando a loira. Depois dessa confissão, ambos se beijam, e o nariz da Mary começa a sangrar, que faz o James ajudar ela a se recompor, e ao final dessa lembrança, o turista segue a trilha. Aí o James finalmente chega em Silent Hill, que agora é uma cidade completamente abandonada e mergulhada em cinzas, como se fosse uma verdadeira zona de guerra. Os estabelecimentos estão abandonados, as flores apodrecidas e as comidas também estão mofadas. Só que esse cenário impensável deixa o James curioso. É claro que o homem tenta buscar alguma resposta para toda essa loucura, até que ele dá de cara com uma barreira com um alerta de perigo biológico. Conforme o James segue explorando, ele corre até começar a ouvir uma música, que leva o visitante até um beco em que há uma pessoa deitada. Nesse momento, o James tenta falar com o indivíduo, e como não há resposta, ele se
aproxima, o que faz o rádio começar a sofrer interferência, sem contar que rolam uns barulhos estranhos do lado de fora. Logicamente, essa barulheira chama a atenção dele, até que o cara que estava dormindo ali surge todo machucado, largado às traças e ensandecido. Esse sujeito deixa claro que algo tá vindo, e que o James não vai poder manter essa escuridão afastada. Então o visitante fica assustado com esse papo de louco e se afasta. Tendo saído de perto do doidão, o James atende uma chamada da Amy, que logicamente repreende o paciente dela por não ter aparecido. Então o homem explica que tá em Silent Hill, além de dizer que algo ruim rolou ali, mesmo que a Amy avise que isso tá saindo do controle e o James precisa voltar. Só que o maluco tá crente que vai reencontrar a Mary, e pra piorar, ele revê o Heaven's Night, um clube da cidade. Já o sujeito de antes tenta rastejar, e ao perceber que o rádio continua sofrendo interferências, o coitado vê que é o fim ao ficar de frente com um Line Figure. Por outro lado, o James entra no local abandonado e revive as memórias de quando se reuniu com a Mary e os outros moradores de Silent Hill. Ali ele conheceu pessoas como a Dara, a Claudette, o Cal e os outros amigos da loira, que parecem felizes com o relacionamento deles, além de já saberem que o James é um pintor, que agora arrumou uma musa para as obras dele. Fora que um deles lembra que a Mary sempre foi a princesinha do papai dela, e na hora em que o James nota que todos conhecem o sogro dele, que se chama Joshua, a Dara revela que todos ali devem muito a esse homem. As gêmeas Meyers tiveram a vida delas mudada pelo Joshua, assim como o Cal, que lembra ter tido a mente dele endireitada pelo finado. E a Mitzi garante que todos possuem uma história parecida em relação ao Joshua, que não só é o fundador de Silent Hill, como também é o homem que ajudou todos ali. Ao rasgarem elogios pro cara, a Dara garante que os moradores de Silent Hill possuem uma forma diferente de visualizar as coisas, e o James com certeza logo entenderá isso e terá um lugar pra ele. Depois de ter vivido essas memórias, o James volta pra ver aquele maluco de antes, apenas para encontrar o coitado completamente corroído pelo ácido, e ele obviamente fica cabreiro com tudo que tá acontecendo, e percebe a aproximação da Line Figure. E por questão de sobrevivência, o James consegue deixar o medo de lado e se armar com a primeira coisa que vê. Tendo esse cano em mãos, ele desvia da cusparada de ácido da Line Figure e arremessa a arma na direção da criatura. E não contente em ter derrubado o inimigo, o James persegue o mutante e vê ele fugindo por uma entrada de bueiro abaixo da van. Ao sobreviver a esse primeiro desafio, o James nota uma transmissão no rádio, alertando que as autoridades municipais declararam emergência sanitária em Silent Hill e nos arredores. Ou seja, todos precisam fugir imediatamente. E ao tentar entender o que tá rolando, o James ouve a sirene e começa a ser cercado por várias Line Figures e vê vários pássaros fugindo dali. Pra piorar, o James vê cada vez mais criaturas surgindo e raízes sombrias aparecem por todos os lados, como se elas estivessem corrompendo o ambiente e a atmosfera, tanto que o tempo nublado se torna laranja. Ok, galera, a minha esposa dropou o filme antes de chegar na cidade. Ela não jogou o game e não tava entendendo nada. A cada 5 minutos tinha que parar e ficar explicando o que tava acontecendo, porque até agora teve mais flashback do que filme, né? O título dessa porcaria aqui devia ser terror em flashback, e não dá pra entender porque o James recebeu 2 avisos diferentes de 2 pessoas diferentes e cagou pros 2. A Angela praticamente implorou para ele não ir, disse que ninguém tá ali e que a água tá contaminada, além de que tem segredos enterrados na cidade. Já o maluco no beco falou que algo tava vindo e que o James não vai conseguir manter a escuridão afastada. Eram 2 avisos claros e o cara simplesmente ignorou. Fora que esse pessoal do Joshua é muito papo de culto, né? Tá todo mundo agradecendo o cara e dizendo que ele endireitou a mente deles, que todos devem muito a ele e que os moradores de Silent Hill possuem uma forma diferente de visualizar as coisas. Isso aí é cartilha de seita, e o James ficou ali sorrindo como se fosse normal. E o pior é que a Mary acabou de falar que tem um lado oculto e poderia assustar o James. Aí logo depois, esse pessoal surge estranhamente feliz, querendo que o pintor tenha um lugar ali. Se eu fosse o James, essas 2 coisas juntas me dariam um pé atrás absurdo, mas o cara não conecta nada com nada e poderia ter acabado numa banheira de gelo qualquer dia desses. Sem contar que não faz sentido o James estar atendendo uma ligação numa cidadezinha sem infraestrutura. Afinal, as estações de tratamento de água foram destruídas, tem incêndios para todo lado, mas as torres de celular estão funcionando normalmente. No jogo, o James não tem nenhum celular, ele encontra um rádio que produz estática quando os monstros estão por perto, é o único aviso que ele tem. No filme, o cara tem sinal de celular numa cidade completamente destruída em perigo biológico, pelo menos o rádio no filme eles mantiveram, né? E falando em perigo biológico, quem em sã consciência fica num lugar com alerta de contaminação sem nenhuma proteção? O James tá andando normalmente por uma zona que precisaria de máscara e traje especial, já que tem cinzas caindo do céu, que poderiam muito bem estarem contaminadas como a água. Mesmo sem os monstros, ficar ali já seria uma sentença, já que ele pode estar se expondo a substâncias desconhecidas, sem um atendimento médico e respirando sabe-se lá o que. Então o cara tá se envenenando lentamente só por estar ali. E galera, aquela horda de Line Figures com certeza teria finalizado o James. O cara tava com um cano na mão, lá ele, sem arma de fogo, sem proteção e cercado por dezenas de criaturas que cospem ácido. Não tem como sobreviver a isso. E aqui eu preciso explicar uma coisa sobre Silent Hill. Essa cidade não funciona como um lugar normal. No jogo, Silent Hill lê a mente de quem entra nela. Os monstros que aparecem não são aleatórios. Eles são manifestações
manifestações dos traumas e da culpa de cada pessoa. Então não adianta se preparar ou se armar, porque a ameaça vem de dentro de você. Quando a sirene toca e a cidade se transforma, você não tá fugindo de monstros, tá fugindo de si mesmo, e ninguém escapa de si mesmo. Agora sobre as diferenças do jogo, a Angela no original é uma das personagens mais trágicas dos games. No jogo ela também aparece num cemitério, mas a cena é completamente diferente. Ela tá procurando pela mãe e manda o James vazar, só que o filme transformou ela numa mulher genérica carregando sacos. Fora que no jogo, a Mary conheceu Silent Hill de férias com o James. Ela era uma turista e não uma moradora, muito menos filha do fundador da cidade. O filme transformou ela em uma peça central de uma história que não existe no jogo. E Heaven's Night, que o James revê ali, provavelmente é o mesmo lugar onde ele conheceu o pessoal da Mary. No jogo, esse lugar é um clube de strip, onde a Maria trabalha. E tem um peso narrativo, né? No filme é só mais um cenário abandonado. E aquelas Lying Figures que aparecem em horda, no jogo você encontra elas uma por vez, no máximo umas 3 juntas. Elas são lentas, rastejam e são perturbadoras. Mas o filme transformou isso num exército de ação para ter uma cena de fuga. Com isso, o James é obrigado a fugir. Afinal de contas, ele se tornou o alvo incomum de todas essas criaturas. E o coitado chega a tropeçar no meio da corrida. Ao cair, o James vê vários ratos fugindo, com exceção de um, que é devorado por vários creepers. Tanto que um deles morde o pintor, que no susto consegue finalizar essa baratinha do capiroto. E se antes as Lying Figures eram problemáticas, os creepers provam que são 3 vezes piores, pois o James é obrigado a fugir de incontáveis deles, que tomaram a cidade inteira. Fora que essas baratas devoram até uma Lying Figure no meio do caminho. E ao continuar correndo com a lanterna do celular nas mãos, o James vacila em não olhar pra frente e bate de cara numa grade. Isso derruba a arma improvisada dele. E como os creepers se aproximam, o James é obrigado a deixar o equipamento pra trás e seguir pro prédio mais próximo. Por sorte, o James reforça a porta de vidro com uma madeira, e só isso é o suficiente para segurar um exército de creepers. Então, o James segue caminhando pelo saguão do edifício, até notar uma presença estranha que se revela como uma Mary toda ensanguentada. Em seguida, um espírito que ele acredita ser a Mary começa a chamar pelo nome dele. Daí, quando o James sobe as escadas, vemos o tempo em que os dois estavam de mudança. Dessa vez, o James estava tendo dificuldades em subir as coisas dele pro apartamento, por conta da quantidade e por sempre se perder no meio do caminho. Mas como sempre, as memórias felizes acabam, e o James continua seguindo o caminho nesse prédio todo arruinado, até chegar a uma sala com uma televisão ligada. Ali existem várias fitas de 2017, e se aproximar da tela faz o James entrar em um tormento insano, com várias lembranças perturbadoras. Porém, mesmo sendo torturado, o artista liga pra Amy. É claro que a mulher manda o paciente dela dizer a localização dele, e tenta acalmar os ânimos. Só que o James garante que esse transe tá fora de controle, e machucando ele. Mas apesar disso, o pintor sente a presença da Mary. O ruim é que a bateria do celular acaba no meio da ligação, e o James rasteja até a varanda após sair desse momento bizarro. Daí o cara parece notar que há alguém no andar de cima, e vai até lá. Já a Amy falha ao tentar ligar pro James novamente, e o que resta é entrar em contato com as autoridades. Assim, ela informa que o paciente dela violou os protocolos, e a situação dele precisa ser verificada. Daí ela é questionada se o James é um perigo pra si mesmo, ou pra alguém, e a conclusão dela é negar as duas opções, apesar dele ainda possuir certos problemas. Bom, aí a gente vê que a Amy é bem generosa com o James, que simplesmente decidiu subir até essa varanda com essa silhueta trêmula, e ao abrir a porta, o pintor vê um manequim repleto de mariposas enormes. Nessa hora, o James reencontra o vestido da Mary, assim como um feixe de luz bem forte vindo de um memorial meio macabro, feito para um homem. E ao se aproximar, o visitante pega esse equipamento. Mas essa revelação dá início a outro flashback, em que o James chega no apartamento e nota os moradores esquisitos de Silent Hill, reunidos com a Mary. E os idiotas estão visivelmente fazendo a cabeça dela contra ele. Eles envenenam a mente da loira, dizendo que o amor é realmente algo difícil de se lidar, mas deixam claro que esse sentimento pode fazer a Mary se perder completamente. Apesar de tudo, eles precisam manter o foco no objetivo, e quando James estranha esse papo, a Dara nota a presença dele e finge simpatia, além de puxar o bonde e ir embora junto com todos. E esse encontro estressa o James, e mesmo que a Mary diga que essas pessoas chegaram do nada, o pintor lembra que não é a primeira vez que eles fazem isso. Então, o James conclui que todos ali são estranhos, mas a loira lembra que todos acolheram ela depois da partida do Joshua. Após esse desabafo, os dois se abraçam e o James percebe o memorial. Aí a Mary rapidamente apaga as velas dali e fecha esse cubículo esquisito. Ela também garante que quer ficar somente ao lado do James pra sempre. E de volta pro presente, o pintor analisa essa esquisitice e fecha a cabeça oca que tá na frente dele. O James também encontra um exame de admissão, feito no hospital Brookhaven pela Mary, que possuía problemas como asma e anemia, além de apresentar febre alta, sangramentos e plaquetas baixas, por causa de uma substância desconhecida. Só que a investigação é interrompida quando James ouve alguém vomitando, e ao procurar um pouco, ele acha o Ed passando mal. Ao encontrar o visitante, o Ed pergunta o motivo do James não estar doente como os outros, mas o pintor não sabe muito bem como responder isso. Fora que ele revela estar ali para procurar uma pessoa, e é claro que o Ed lembra do fato de não existir mais ninguém em Silent Hill, tanto que o cara ri na hora
hora em que o James revela que a pessoa que tanto procura tá no hospital. O motivo da risada é que, obviamente, não há mais ninguém no hospital da cidade. Em seguida, o Ed fala sobre o caos que se criou em Silent Hill, quando as calamidades começaram a acontecer. Ele também garante que o James é um sortudo, e para provar isso, o Ed mostra os ferimentos feios no braço dele. Então o doidão pergunta a profissão do James, que revela ser um pintor. Ouvir isso faz o Ed lembrar que também desejou ser um artista, e ao perguntar se o James também tinha sonhos estranhos, o cara se perde nos próprios pensamentos, e deixa claro que o visitante não suportaria as coisas que acontecem nos sonhos dele. Acontece que um choro de bebê interrompe esse papo de maluco, o que faz o Ed estranhar, já que não há nenhum bebê ali. Então, os dois começam a seguir o som, e ao ser questionado, o Ed diz que ainda tá ali, pelo fato de todos os imbecis terem sido erradicados, ou seja, a cidade era toda dele. Na sequência, os dois encontram a Laura, que tá atrás de um portão e escondida numa espécie de armário. A princípio, o James se determina a ajudar a Laura, já que deixar uma criança para trás num cenário desse soa como um absurdo, mas o Ed insiste para eles saírem dali e abandonarem a garota. O motivo desse medo do Ed logo vai se revelando, porque o James começa a sofrer uma dor de cabeça insana e uma espada é arrastada pelo piso. Aí o doidão garante que o James tá tão ferrado quanto todos ali, tanto que o Ed manda a Laura vazar dali. Em meio a essa discussão, a criatura se aproxima, e quando o James xinga o Ed de imbecil por ter espantado a coitadinha, o esquisitão se aproveita para bater no pintor, e antes de sumir, o Ed solta que o James também fez algo terrível. Porém o machão logo decide esconder o rabo debaixo das pernas, porque a decisão do James em ajudar a Laura despertou o Pyramid Head, que tenta agarrar o visitante pela grade. Ele quase consegue, tanto que entorta algumas barras apenas com o movimento, e aí ele continua o serviço de arrombar o portão usando a cabeça dele. Felizmente o James se recupera, e corre até encontrar alguém deitado no corredor. Em um primeiro momento, ele pensa ser a Mary, mas a cabeça desse corpo vai até ele e dá uma piscadinha. Logo vemos que a criatura começa a se distorcer e criar patas de aranha, revelando ser a aranha manequim ou Spider Lady se você preferir. É claro que essa visão macabra amedronta o James, ainda mais pelo fato do manequim simplesmente anexar a cabeça dele de volta ao corpo para iniciar uma caçada. O que resta pro James é correr pelas ruínas e tentar achar uma rota de fuga. Porém, o pintor dá o azar de estar num local completamente vedado, com tábuas de madeira. Em outras palavras, não há nenhuma saída dali. Dessa forma, o que resta é se esconder em um pequeno cômodo à parte. E enquanto o James olha pela rachadura da parede, o manequim se locomove pelo local procurando por ele. Mas essas buscas param quando o Pyramid Head surge, e enquanto o James assiste a tudo em um estado de choque completo, o Pyramid Head é atacado pelo manequim, mas em um ataque faz efeito, tanto que o Pyramid Head contra-ataca e brutaliza o mutante facilmente. E nem o James acredita no que vê bem na frente dele. Como se isso não bastasse, o Pyramid Head nota a presença do James ali e abre a porta, fazendo com que ambos fiquem cara a cara. É claro que o pintor fica crente que é o fim dele, só que o mais estranho é o fato de ambos terem olhos parecidos. Acontece que antes do Pyramid Head tentar atacar, os dois começam a sofrer da mesma dor de cabeça intensa, e horas depois, descobrimos que isso salvou o James. Ok, eu sei que estão adaptando um jogo, mas era só esse imbecil pular essa merda de cerca, né? Não precisa procurar um buraco pra entrar. Fora que o James se trancou num prédio que ele nem conhece, sem saber a planta do lugar e sem saber quantas saídas tem. É extremamente fácil se perder e ser encurralado ali dentro, enquanto é perseguido. E foi exatamente o que aconteceu com a Spider Lady. E essa Amy é bastante inconsequente, porque quando pergunto se o James é um perigo pra si mesmo, ela simplesmente fala que não. Eu fico imaginando o que essa mulher considera perigoso. Ou essa mulher tá protegendo o James de ser internado da pior forma possível, ou ela quer se livrar do paciente porque tá de saco cheio. E galera, o James tinha que ter questionado o motivo da Mary estar indo embora quando ele conheceu ela, né? Em vez de se mudar pra uma cidade macabra dessas, com gente esquisita, era melhor ela ir morar com ele. Mas não, né? O cara burro se mudou pra lá. E agora o pessoal do Joshua tá lá fazendo a cabeça da Mary contra ele. E nem é a primeira vez que isso acontece. Se eu fosse o James, eu tinha tirado ela dali muito antes. E por falar em flashback, esse trecho inteiro tá mais recheado de memórias do que filme. Tá ficando revoltante já, né? Tem mais flashback do que cena do presente. O James não consegue andar mais de 2 metros sem ter uma lembrança. Chega a um ponto que você não sabe mais se tá assistindo o que tá acontecendo ou o que já aconteceu. E sobre aquela dor de cabeça que salvou o James do Pyramid Head, isso aí é sorte pura ou roteirista safado com preguiça de escrever. O cara tava cara a cara com a criatura mais perigosa de Silent Hill e sobreviveu porque os dois tiveram enxaqueca ao mesmo tempo. A cena do jogo é muito melhor. Agora sobre as diferenças do jogo. E aqui eles encheram de bicho de CGI vagabundo, né? Em alguns momentos parece gráfico de PS2. E chega até a ser um pecado comparar isso. Mas pelo jeito a verba do filme tava curta. E falando em monstros sem sentido, essa Spider Lady também não existe no Silent Hill 2. No jogo, os manequins são 2 pares de pernas femininas grudadas pela cintura, simples e perturbadores. Essa aranha aí parece que tiraram do Silent Hill Revelation e enfiaram aqui sem motivo nenhum. E ainda por cima exageraram na bunda do bicho, né? Por motivos completamente desconhecidos. Sem contar que no jogo, a conexão entre o Pyramid Head e o James é sutil. Você vai entendendo aos poucos. O filme fez um zoom no capacete, mostrou os olhos iguais e praticamente colocou uma
placa escrita: esse monstro é o James, tratando o espectador como um burro. E sobre aquela dor de cabeça que salvou o James, isso aí nem existe no jogo. No original, o primeiro encontro com o Pyramid Head é bizarro de um jeito completamente diferente. O James fica assistindo escondido enquanto o Pyramid Head tá fazendo coisas perturbadoras com os manequins. É bizarro e nojento, e tem um peso psicológico. Era só ele ser copiado aquilo, que já seria melhor do que essa dor de cabeça aleatória. E o Ed, galera, isso aqui é ridículo. O cara aparece, vomita, bate no James e some. Tudo ficou rushado. Parece que os caras só estão querendo fazer um fanservice gratuito e de péssima qualidade. No jogo, o Ed tem um arco completo. Ele sofre bullying a vida inteira, começa a atacar as pessoas que zoam ele e vai ficando cada vez mais violento e paranoico. E chega num ponto em que o James é forçado a finalizar ele. É um dos momentos mais pesados do jogo inteiro. E o Ed existe no jogo por um motivo forte. E aqui no filme, enfiaram esse motivo onde o sol não bate. E a Laura é a mesma coisa. No jogo ela é uma criança que não vê os monstros. Isso é uma das provas mais fortes de que o horror de Silent Hill é uma projeção pessoal. Quem não tem culpa, não vê nada. O filme transformou ela numa garotinha esquisita que carrega uma boneca macabra. E galera, pra que caralho eles inventaram uma um culto? A história do jogo já é profunda o suficiente. Enfiar uma seita ali é a coisa mais genérica e preguiçosa que eles poderiam ter feito. É tipo não querer explicar porque a cidade ficou assim e falar bota um culto que explica tudo. No jogo Silent Hill 2, o horror vem da mente de cada pessoa. Não precisa de vilão externo. A culpa do James já era o vilão. Agora ele acorda pela manhã e vemos a Angela deitada no chão. Ao ser questionado sobre o que tá rolando ali, a morena deixa claro que avisou ao James que isso aconteceria. E além do mais, existem segredos enterrados ali. Todo esse mistério deixa o James curioso, já que o cara não tá entendendo nada. E a Angela continua insistindo que esses mistérios deveriam ter permanecido ocultos. Fora que a Angela deixa claro que os esforços do James não conseguirão salvar a Mary. E ouvir isso instiga o pintor, que tenta se aproximar e questionar do que a doida tá falando. Porém, a coitada reconhece isso como uma ameaça e usa a faca para manter o James afastado, dizendo que ninguém nunca mais vai tocar nela. Daí fica claro o trauma da coitada, pois ela ressalta que o visitante não sabe o inferno que tá enfrentando. Além do mais, a Angela revela que na verdade, ninguém foi embora dali, mas ela não consegue dar mais detalhes e acaba exigindo ficar sozinha. Isso faz o James voltar para as buscas dele, e no meio do caminho, o cara encontra a Laura brincando com a boneca dela. E é claro que o homem estranha o fato dela estar ali. Acontece que a Laura se manteve corajosa e não chorou, fora que ela comenta sobre ter visto um monstro rastejando. Aí a garotinha pula no colo do James. Nisso o James nota algo na boneca da Laura, e quando ela esconde o brinquedo por receio, o pintor se aproxima calmamente para saber quem deu aquilo pra menina, e a garotinha explica que foi a Mary. O problema é que a Laura não dá mais detalhes, ao sentir que o monstro tá se aproximando, então ela sai correndo, e o James é obrigado a ir atrás. Nesse ponto, uma mulher surge no meio das cinzas, e agora o James segue a Laura até o Rosewater Park, onde há um labirinto em que o pintor é obrigado a perseguir a jovem. A questão é que ela consegue despistar o cara sem muitos problemas, e em meio à busca, a Maria surge comentando que esteve observando o James, e sabe que o homem não é dali. Ele retruca que tá apenas procurando uma garota, só que o James parece estranhar algo na Maria, e a loira pergunta se o pintor vai fazer algo ou somente ficar olhando pra cara dela. Aí, a Maria questiona ele a respeito do plano de fuga dessa cidade, mas o James deixa claro que pretende chegar até o hospital para achar a namorada dele. Acontece que a Maria lembra que todos em Silent Hill adoeceram, além de perguntar há quanto tempo a Maria estava internada, e ele sequer sabe responder essa dúvida, o que faz a Maria estranhar, já que a Mary era a namorada dele. Apesar disso, a Maria decide ajudar, e até toca o James para ver se ele realmente era real. Conforme os dois andam por Silent Hill, o pintor estranha o fato dela estar ajudando ele repentinamente. Ao ouvir isso, a Maria comenta que o James é a primeira pessoa normal que ela vê em semanas. E quando o visitante lembra que a moça tá muito bem pra quem tá naquele inferno há tanto tempo, a Maria deixa claro que o James tá com uma aparência bem acabada. Porém, a caminhada deles é interrompida pela presença de uma Lion Figure, o que faz a dupla se esconder da criatura, que chega a expelir o ácido bem perto deles. Na sequência, os dois finalmente chegam ao hospital, o que faz o James lembrar do dia em que perseguiu a Mary e o restante dos amigos dela pelas ruas, até chegar a um beco sem saída. Ainda que pareça não haver nada ali, o James descobriu uma entrada subterrânea guardada por um alçapão metálico cheio de símbolos genéricos de cultos. Tendo conseguido abrir essa passagem, o James explora esse local que parece estar no esgoto de Silent Hill, e quando a Maria consegue tirar o pintor desse transe, os dois entram no hospital. Então vemos o James custando para achar algum registro médico da Mary. Já a Maria não parece tão preocupada, e ao fumar, ela pergunta há quanto tempo o James não vê a Mary. O pior é que ele nem sabe responder direito, e essa reação dele faz a mulher duvidar de que isso realmente seja um namoro, além de dizer que uma moça pode se meter em confusões nessa cidade. Quando a Maria também fala que vai andar um pouco, o James acha uma informação sobre a unidade de toxicologia, então ele vai até a Mary. Lá ele encontra a loira escutando uma gravação de um médico relatando um caso de um desmaio no meio da rua, e que a paciente possuía sintomas como febre
alta, anemia e até hemorragia subconjuntival e nasal. Os níveis de plaqueta dessa pessoa também estavam bem abaixos por exposição a uma substância desconhecida, o que logicamente debilitou muito essa paciente. Logo descobrimos que é a Mary, e antes do resto da gravação, a Maria lembra de boatos sobre um culto misterioso formado pela velha guarda de Silent Hill, que estava seguindo os passos do fundador da cidade e pregador dessa religião, que foi o Joshua. Esses malucos cultuavam o finado como se fosse um profeta, e a Maria logo associa que a Mary não é só a filha do Joshua, como também é a pessoa que o James procura. Todas essas informações fazem o James lembrar de quando andou pelo esgoto para espionar o culto maluco, e na gravação, o médico cita que a substância da Mary corroeu a saúde e o livre-arbítrio dela. E a prova disso logo é mostrada na hora em que a coitada é obrigada a ingerir aquilo, e no depoimento dela, a Mary explica que isso fazia ela se sentir parte do grupo. Aí vemos os cultistas carregando o corpo dela e se lambuzando no sangue, e a coitada realmente acredita que isso era uma forma de se sentir amada por todos, fora que o James obviamente ficou abismado com esse ritual e até tentou ajudar ela. Tanto que no fim do áudio, a Mary se pergunta se esse não era o sangue dela. O pior é que a sirene toca e a cidade volta a ser corrompida assim que o James toca no chão, o que faz os dois precisarem fugir. E estranhamente, há uma música calma saindo pelos alto-falantes. Apesar disso, o James pega o braço de uma cadeira de rodas para usar como arma e decide correr para achar a Mary. E conforme atravessam um hospital, eles passam por várias enfermeiras paralisadas, até que não demora muito para entrarem em uma sala repleta de enfermeiras, que começam a se mover e caçar a dupla, o que força ambos a correrem até o elevador danificado. Como o transporte custa funcionar, o James é obrigado a partir para cima das criaturas, e mesmo em desvantagem numérica, o rapaz se vira bem e consegue destruir várias delas. Porém, nem mesmo ele consegue evitar que uma das enfermeiras entre no elevador e acerte a Maria, que sequer tem reação pro golpe da criatura. Agora, o James finalmente aciona o elevador com um soco, e mesmo que tenha fugido das enfermeiras, o problema da vez é o ferimento da Maria, sem contar que a dupla acabou presa em outro andar aparentemente sem ninguém. E quando o elevador recebe um tranco súbito, o James é obrigado a abrir a porta e tirar a Maria do elevador. Tendo conseguido sobreviver a mais essa onda de ataques, o que sobra pro James é fazer os primeiros socorros da Maria, e como não há muitas coisas ali, o cara é obrigado a pegar umas gases completamente ensopadas para conter o sangramento da coitada. Aí pra quebrar esse gelo, a Maria deixa claro que o James pode confessar, e quando o cara parece não entender, a loira revela saber que ela e a Mary são praticamente idênticas, e mesmo que o James negue, a Maria sabe disso somente pela maneira como ele olha pra ela. Então James desconversa e se prepara para voltar a procurar pela Mary, e por mais que a Maria tente, ela não consegue impedir o James. Apesar disso, a Maria tenta fazer o James prometer que se a Mary não estiver viva, os dois vão sair dali juntos, e nunca mais irão olhar pra trás. Só que o James não dá muita bola pra isso, e segue o caminho dele, e ele usa os cabos de aço de uma grade para trancar a porta, e nessa hora, a Laura aparece questionando quem é a Maria. Ao ouvir isso, o James explica que é alguém que ele tá tentando ajudar, e quando ele volta a perguntar a respeito da Mary, a Laura retruca que o visitante não parece muito interessado em encontrar a ex dele, mas o James nega, e garante que esse é o maior desejo dele. Então a Laura mostra a boneca dela, que na verdade é um bebê macabro, que de acordo com a garota, tá triste por ter sido abandonada igual a Mary. Nesse ponto, a Laura acusa o James de ter deixado a Mary sozinha, e essas palavras causam uma dor de cabeça no pintor, que começa a ter flashes do passado dele com a Mary. Após essa discussão, a Laura esclarece que o James precisa achar a amada dele antes que seja muito tarde, e quando o artista persegue a garota pelo hospital em ruínas, os dois vão para outro andar. Eles chegam até a ala de toxicologia, e quando o James pergunta o motivo da Laura agir assim, a malcriada lembra que ninguém disse que seria fácil. Aí o James segue ela até a sala 318. O problema é que o cara entra na sala sem pensar, e antes que possa fazer algo, a Laura deixa ele trancado com alguma criatura. Ele tenta procurar pelo inimigo da vez, e a duplinha observa tudo pela fechadura. E ao olhar pra cima, o James dá de cara com um leito suspenso no ar, e essa monstruosidade se aproxima do James. E quando a Laura pergunta as motivações do James, e o que ele esperava encontrar ali, o pintor fica cara a cara com uma figura humanoide monstruosa, que ele até pensa ser a Mary. Afinal de contas, essa coisa também apresenta sangramento nasal, e ao usar os vários braços que possui, a aberração coloca a mão na boca do James, e começa a fazer sei lá o que com o coitado. E de acordo com a Laura, ele deve voltar quando estiver pronto. Ok galera, a Angela é a pessoa que mais sabe sobre Silent Hill nessa história, e o James ignora ela completamente. A mulher puxou uma faca, ela tá tremendo de medo, e diz 3 coisas que deveriam ter mudado tudo: que ninguém foi embora dali, que os esforços do James não vão salvar a Mary, e que ele não faz ideia do inferno que está enfrentando. Isso não é um aviso genérico, ela tá dizendo que esse lugar é uma armadilha da qual ninguém escapa, e o James ouviu isso de uma pessoa que vive ali e reagiu tentando se aproximar de uma mulher armada e traumatizada. Esse é um belo jeito de tomar uma facada. E até agora, a memória desse James também tá cada vez pior, né? O cara não sabe há quanto tempo a Mary tava internada, não consegue explicar o próprio relacionamento, e a Maria estranha isso com razão. E quando os dois chegam no hospital, o James entra num transe, e a Maria precisa trazer ele de volta. O cara tá tendo apagões
apagões, flashes, dores de cabeça toda vez que alguém menciona o nome da Mary, e no jogo essa perda de memória tem uma explicação. Silent Hill força as pessoas a confrontarem o que elas não querem lembrar, e quanto mais o James avança, mais a cidade quebra as defesas mentais dele. Tem algo muito pesado que esse cara tá suprimindo. E sobre aquele ritual com sangue que o James viu no flashback, fazer algo ali na frente dos cultistas não resultaria em nada. Se revelar pro culto é um ótimo jeito de bater as botas. O certo era esperar a Mary ficar sozinha e tentar convencer ela a ir embora, porque tirar alguém de um culto é igual tirar alguém de um vício. Se a própria pessoa não quer sair, não é você que vai fazer um milagre. E o James não fez nada disso. E essa cena do ritual é simplesmente jogada ali sem explicação nenhuma, né? Os cultistas carregam o corpo da Mary, se lambuzaram no sangue dela, obrigaram ela a ingerir uma substância, e pra quê? O filme não explica. E o que parece é que o culto tava literalmente se alimentando da Mary, tipo uma relação parasita, já que a Mary é a filha do Joshua, o fundador e o profeta deles. Talvez pro culto, o sangue dela pode ter algum valor religioso, alguma conexão com o que eles adoram. E o resultado de anos sendo drenado por essas pessoas pode ser aquela criatura do quarto 318, mas isso é uma teoria minha, porque o filme não se deu o trabalho de explicar nada. Fora que o James pegou uma gaze ensopada de água suja para fazer um curativo na Maria, isso numa cidade com perigo biológico e água contaminada, e o cara só enfiou uma gaze molhada com água podre num ferimento aberto. Era melhor rasgar um pedaço de roupa e usar. Tá certo que a Maria não tem muita roupa sobrando, mas qualquer coisa é melhor que essa gaze nojenta. Sem contar que o James trancou a Maria ferida com apenas uns cabos de aço segurando a porta. Se qualquer criatura aparecer, a mulher tá morta, e ele sabe disso e foi embora mesmo assim. E galera, esse cara é muito burro. O James simplesmente seguiu a Laura por um hospital totalmente destruído na hora em que as criaturas aparecem. A garota tava agindo estranho até agora, e o James foi atrás dela que nem um NPC. O cara só não bateu as botas pela armadura do roteiro pesada que ele tem. E a prova disso são as enfermeiras, que antes passaram do lado dele e atacaram só a Maria. E o resultado de seguir a Laura é que a garota tranca o James dentro do quarto 318, com uma criatura grotesca. Ela planejou isso, levou ele até lá de propósito, e o bobo entrou na sala sem pensar. E a criatura que o James encontrou tem um sangramento nasal igualzinho da Mary. O James até pensa que é ela. E se a teoria do parasitismo tiver fundamento, essa pode ser a prova do que o culto fez com a Mary ao longo dos anos. Agora sobre a diferença do jogo. No original, Rosewater Park é um parque aberto onde o James encontra a Maria pela primeira vez. O labirinto no jogo é outra área completamente diferente. Ela é subterrânea e ligada ao Historical Society. O filme juntou os dois numa coisa só, e o James correu ali em menos de um minuto e saiu do outro lado. Eles mudaram e desperdiçaram duas áreas do jogo de uma vez só. E a interação com a Maria, galera, é muito diferente do jogo. No original e no remake, a Maria tenta se aproximar do James e ele nega. Aqui o cara é um bananão. Ela conhece ele do nada e um minuto depois já tá pegando na mão dele sem nenhuma resistência. E as enfermeiras foram transformadas em ação genérica novamente. No jogo, as Bubblehead Nurses são lentas e reagem ao som e à luz. Você tem que mirar nas pernas pra depois descer a porrada nelas quando elas caem no chão, e as cabeças delas não explodem que nem acontece aqui, mas mesmo assim elas são aterrorizantes. Aqui o James conseguiu finalizar várias delas só com um braço de cadeira de rodas. E no jogo, a Maria morre e ressuscita várias vezes. Cada morte testa o apego do James. Ele começa a confundir ela com a Mary, e a cidade usa isso contra ele. Aqui no filme ela levou um golpe, sobreviveu e ficou largada ali. Eles perderam todo o impacto psicológico de ver alguém que você gosta ir de base na sua frente repetidas vezes. E quando a Angela fala que ninguém nunca mais vai tocar nela, no jogo isso tem peso porque ela foi abusada pelo próprio pai a vida inteira. Aqui fica raso, porque não construíram nada antes. Tá ali subentendido, mas não funciona sem um contexto, né? E galera, tem uma curiosidade boa aqui. Eu não sei se essa confusão toda do James é proposital no filme, mas no jogo, a Laura diz que viu a Mary no ano passado, mas o James insiste que a Mary se foi há 3 anos. Os dois não podem estar certos, e é a Laura que tá falando a verdade. O James tá mentindo pra si mesmo sobre quando tudo aconteceu. Ele provavelmente fez o que fez com a Mary muito mais recentemente do que admite, e a cabeça dele alterou a linha do tempo para criar distância. Essa é uma das pistas mais geniais do jogo, e o filme ignora completamente. E a atriz que faz a Laura no filme, a Eve Templeton, é a mesma que faz a Laura no remake do jogo de 2024. Agora, vemos ele acordando transtornado no hospital, a ponto de precisar ser contido. Afinal, a primeira coisa que o James faz é perguntar onde ele tá, e a enfermeira revela que esse é o Hospital Brookhaven. Na mesma hora, o James pergunta sobre a Mary, mas é claro que a moça não sabe responder. Então, a Amy chega para acalmar o paciente dela e esclarecer que a Mary se foi há meses, e que é a hora de seguir em frente. Ouvir isso deixa o James sem chão e sem entender o porquê dela ter dito aquilo. Porém, a Amy retoma a atenção dele e lembra que os dois precisam trabalhar no tratamento do cara. Só que para dar certo, o James precisa querer melhorar. E ao anoitecer, o pintor parece refletir sobre algo. Daí vemos outra memória, da Mary chegando em casa e dando de cara com o namorado dela sentado no escuro. Ao ver ela, o James exige que a loira faça as malas para os dois irem embora dali. E quando a Mary questiona o motivo disso, o pintor revela que viu o que aconteceu naquele ritual. Esse comentário enfurece a Mary,
Mary, a ponto dela dar um tapa no copo de bebida do cara. E ao ser questionada, nem a loira sabe o porquê do pai dela e dos outros fazerem isso com ela. Afinal, a coitada nunca teve a escolha de negar. Então, James continua insistindo em ir embora dali, apenas pra Mary apontar que ele tá assustado. Isso é a gota d'água pro James, porque o cara garante que não teme nenhum deles de uma maneira bem agressiva, a ponto de agarrar a Mary com força. Apesar disso, a Mary não fraqueja e sabe que o James tá revoltado e considera tudo, inclusive ela, bem repugnante. E aí descobrimos que a Mary tava tentando ir embora de Silent Hill justamente no dia em que ambos se conheceram. E o James pergunta sobre o porquê dela nunca ter contado sobre aquilo. E o motivo é que a Mary sabia que isso arruinaria o relacionamento deles. Fora que a loira comenta sobre o olhar de nojo e desdém do James. Só que não há mais espaço pra conversa, pois o James pega as coisas dele e vai embora. Mas antes de entrar no carro, o sujeito percebe que toda a vizinhança estava olhando pra ele pela janela. Voltando pro hospital, a Amy e a enfermeira observam o James, e a especialista revela que já tratou a mente até de veteranos de guerra. Porém o pintor é um caso mais difícil, já que ele não deixa ela entrar na cabeça dele. Acontece que de um ano pra cá, o James só tem piorado psicologicamente, porque a Mary era tudo na vida dele, e sem ela, é como se o coitado ficasse descolado da realidade. Já a Mary morreu depois que o James terminou com ela, e sem ela, é como se o coitado ficasse descolado da realidade. Tanto que o cara apenas olha pra janela com um olhar sem vida, e quando a Amy entra no quarto pra saber se tá tudo certo, o James garante que não queria ter decepcionado ela. Mesmo assim, a Amy não culpa o cara, e lembra que todo esse caos não é real, e tá só na cabeça dele. Mas ainda há chance de consertar esse problema, desde que o James decida aceitar. Ele agradece a ajuda da Amy, e logo que ele vê um casal passando na rua, mariposas começam a se acumular na janela. Aí a sirene toca novamente, e vemos eles de volta pra Maria. E como o cara não achou a Mary, a loira decide tentar convencer o pintor a ir embora dali. Tanto que ele confessa que a Maria é idêntica a Mary, e a esperta se aproveita disso para tentar seduzir o James, dando um beijo nele, e digamos que o cara retribuiu. Depois ela dá a ideia de ambos ficarem ali. Felizmente o James não cai nessa ladainha, e volta para as buscas dele. E por mais que a Maria tente pedir, o cara não dá bola pra loira, que é obrigada a seguir ele até o elevador. E ainda que a Maria pareça preocupada e ferida, o James não tá nem aí pra nada, e se mantém frio e calculista. Daí, quando ambos chegam ao subsolo, o James começa a andar por uma espécie de galeria com as pinturas da Mary ao longo de todo o labirinto. E quando a Maria tenta fazer ele dar meia volta, o artista sabe muito bem que a Mary não tá morta, pelo menos não pra ele. O esperto também crava que a Maria não é real, pois não passa de um obstáculo pra ele. E ao dar adeus e parar de ouvir a Maria, o James conjura o Pyramid Head pra dar um fim nela. Nesse ponto, os dois se encaram, e ambos são bem parecidos, tanto que vemos a vez que o James pintou uma espécie de pirâmide no próprio retrato. Após mais esse flashback bizarro, o James começa a deslizar até cair na água, ao lado de todos os outros quadros da Mary. E ao voltar pra realidade, o pintor se vê na beira do lago, fora que o hotel Lakeville tá em chamas, mas nem isso é capaz de parar o James, que entra no estabelecimento e dá de cara com a Laura, que continua com a brincadeira idiota de ficar se escondendo. Quando o James cansa dessas travessuras, a Laura aparece ainda mais macabra, questionando se o cara tá pronto para enfrentar elas. E conforme a menina se aproxima, o pintor pergunta o motivo de tudo isso. A razão da Laura é fazer o James se lembrar do nome completo da Mary, e aos poucos, o homem se recorda de quando foi até a lápide da amada dele. Sendo assim, descobrimos que o nome dela é Mary Angela Laura Crane. Essa revelação leva o James para um corredor em chamas, afinal, a Laura lembra que não há mais nada para esconder. Aí o pintor vai parar em um quarto onde encontra a Angela. Lá a coitada continua traumatizada e enojada de tudo e todos, inclusive do James. E no momento em que o James se aproxima, a morena mostra as mãos agarrando as pernas dela e garante que aquilo não querá parar de machucar ela. As mãos começam subitamente a puxar a coitada para dentro do colchão, o que faz o James tentar ajudar ela e acabar sendo levado para o mesmo lugar. Ao começar a se levantar, o James dá de cara com o Abstract Daddy, que aqui é basicamente o corpo da Mary presa a outra criatura em cima dela, como se ambos estivessem numa cama. Daí o James se aproxima da Mary, e mesmo com a criatura em um tormento sem fim, o pintor toca calmamente no rosto da amada dele e pede desculpas. Isso faz a cabeça do monstro queimar, e agora ele desperta de frente para os restos dessa criatura. E voltando pro corredor em chamas, o James vê a figura da Mary e corre atrás dela. Ambos vão parar no terraço em chamas do hotel, e ao andar por lá, o James encontra um corpo coberto numa cama, e mais uma vez, a voz da Amy surge, mandando o James aceitar a realidade da partida da Mary. Repentinamente, o James surge barbudo em um quarto de hospital, onde ele dá de cara com uma Mary debilitada, e surpresa por ver o ex dela ali. E ela já não culpa o rapaz por ter partido, afinal, mesmo que o James ficasse, a doença dela não seria curada. Ninguém poderia ter dado um jeito nela, porque o pai dela envenenou a Mary durante a vida toda, e por conta disso, a loira quis proteger o James. Ela pede ajuda do James para deitar, e como o nariz dela sangra, o barbudo vai pegar uma toalha molhada, e na hora em que a Mary tenta pegar um copo d'água, a coitada quase cai e não consegue se recompor. Isso faz o James ir ajudar a Mary, que agora pede uma última ajuda pro amado dela. Ela confessa que o pai viveu dentro da mente dela durante todo esse tempo, e agora nem a Mary quer carregar esse fardo. Por conta disso, a loira pede pro James dar um fim
fim nisso. E mesmo relutante, o pintor entra em prantos ao ser obrigado a finalizar a própria amada, bem na frente de uma mariposa. Esse ato faz aquela cama começar a voar, e o cadáver coberto libera vários insetos, tanto que a criatura começa a tomar uma forma de mariposa. E mesmo que o hotel comece a desabar, o James levita na direção da criatura que remete a Mary, e conforme se aproximam, o artista reflete que deveria ter partido ao lado dela naquele dia. Quando um enxame de mariposas liberta os dois, o James se vê no topo do hotel, e agora ele carrega o cadáver da Mary até o carro, e se joga na água com ele. O cara tá determinado a não abandonar a amada dele nunca mais, pois mesmo no fim, o desejo do James é estar de mãos dadas com ela. A questão é que do nada, uma voz chama pelo James, e o caminhão surge. Então, vemos o pintor desviando e batendo na mala, igual quando tudo começou. Ele logo entende o que tá rolando, e não só parece calmo, mas também esperançoso em recomeçar. Tanto que o cara sai tudo feliz para ajudar a Mary. Tudo acontece como antes, porém o James sabe dos detalhes, como o fato da mala ter sido danificada permanentemente. E na hora em que o ônibus de viagem chega, o James segue cada passo e a mala reabre novamente, fazendo a Mary deixar o motorista seguir a viagem. Nessa hora, o James pergunta para onde ela ia, e a loira revela que o destino era a próxima cidade. Sabendo disso, o James confessa que estragou o dia dela, e seria falta de cavalheirismo não ajudar a Mary, que se impressiona com a postura respeitosa do cara. Ela também nem precisa se apresentar, pois o James já sabe o nome dela e mente sobre ter descoberto isso por meio das malas dela. Nisso, a Mary nota que o James é um pintor e questiona o que ele pinta. Porém, antes de responder, o esperto dá meia volta e segue um caminho diferente de Silent Hill. Ok, galera, tava na cara que a Mary tava fugindo da cidade no começo de tudo, mas eu não consigo entender como ela desistiu tão fácil assim de ir embora de Silent Hill. A mulher simplesmente voltou pro lugar que tava destruindo a vida dela, e eu não consigo acreditar que alguém seria tão burro a esse ponto. O James nem morava nessa cidade para ela querer voltar pra lá e ficar com ele. E a Amy diz que já tratou a mente de veteranos de guerra, e mesmo assim o James é o caso mais difícil. A cabeça desse maluco tá em frangalhos. Num cenário de sobrevivência, a sua mente é a sua maior ferramenta. Quando ela quebra, você tá morto. E o James tá nesse ponto. Ele tem apagões, transes e não consegue extinguir o presente do passado. Esse cara não tem condição de sobreviver a nada. E pra começo de conversa, eu nem sei como ele recebeu alta desse hospital. Uma pessoa que tá no mesmo nível dele, tendo alucinações e não conseguindo cuidar de si mesma, precisava ser tratada antes de ser liberada. E galera, o Hotel Lakeville tá em chamas, e o James simplesmente entra. Eu nem preciso falar que não se entra em um prédio pegando fogo, né? A estrutura pode ceder a qualquer momento. A fumaça mata antes que as chamas, e o cara foi lá como se fosse um passeio no parque. E ainda por cima, o James seguiu a Laura de novo, a mesma garota que trancou ele no quarto 318 com aquela criatura, e dessa vez dentro de um hotel pegando fogo. O cara não aprende, né? A Laura já provou que não é confiável, e ele vai atrás dela como se nada tivesse acontecido. E no final, o James ganha uma segunda chance, dá meia volta e vai embora de Silent Hill. E o mais bizarro é que essa versão de Silent Hill mal encostou no cara, né? O James controlava o Pyramid Head por telecinese ou algo parecido. Então o cara praticamente não lutou contra nenhum monstro ou boss do jogo. Ele só entrou num hotel pegando fogo e saiu de boa. Na versão do jogo, Silent Hill destrói a pessoa por dentro. Aqui fica parecendo que o cara tinha praticamente o controle total da cidade com a mente. Agora sobre as diferenças do jogo, e essa aqui é a maior de todas e a mais ridícula. A Mary Angela Laura Crane. O idiota simplesmente juntou 3 personagens independentes do jogo numa só. E pra vocês terem noção, galera, tem gente ameaçando o cara de morte lá na gringa. Eu acho isso aí um exagero, né? Um saquinho de cocô pegando fogo na porta dele já era o suficiente. Mas enfim, a Mary, a Angela e a Laura, no original, são 3 mulheres com histórias próprias, traumas próprios e motivos para estar em Silent Hill. A Angela foi abusada pelo pai e quer deslogar do servidor. A Laura é uma criança inocente, que teoricamente não vê os monstros porque não tem culpa. A Mary é a esposa que o James perdeu. Cada uma representa algo diferente na jornada dele. Mas o filme pegou tudo isso e enfiou num nome composto ridículo e sem sentido. Eu sei que a ideia é dizer que todas eram a Mary e os traumas que ela sofreu, mas ficou bem zoado e preguiçoso fazer assim. E a cena da eutanásia é onde mais se distancia do jogo. No original, o James mata a Mary enquanto ela tá dormindo, com um travesseiro. Não é um ato de misericórdia, é um egoísmo, exaustão e cansaço de cuidar dela. Ele sabe disso. E a culpa que destrói o James no jogo inteiro vem desse ato covarde e egoísta. Agora no filme, a Mary foi envenenada pelo culto a vida inteira e pediu pro James acabar com o sofrimento dela, e praticamente virou um ato nobre. Toda a ambiguidade moral que faz Silent Hill 2 ser uma obra-prima foi apagada. E no jogo, o Pyramid Head age sozinho, né? Ele persegue o James, aparece quando quer, e o James não tem controle nenhum sobre ele. Aqui o James conjura o Pyramid Head como se fosse uma invocação, usando ele para dar um fim na Maria. No jogo isso seria impossível. O Pyramid Head é a punição do James, não a arma dele. Transformaram um dos monstros mais aterrorizantes de Silent Hill numa ferramenta que o protagonista controla é forçado demais. E o time loop não existe no jogo. O James se jogando na água com a Mary é uma referência ao final In Water, que é considerado por muitos o canônico. No jogo, James afunda no lago e esse é o fim. Não tem uma segunda chance e nem recomeço.
começo. O James escolheu ir de base com ela porque não aguentava viver com a culpa. É trágico, definitivo e coerente. Aqui no filme não fica claro se ele morreu ou foi pra um purgatório ou algo parecido, ou se realmente tudo resetou e o cara voltou no tempo. Fora que no jogo existe um momento que foi ignorado completamente, a fita VHS do quarto 312 no Hotel Lakeville, já que aqui eles tinham que fazer flashback de tudo. Mas no jogo, o James encontra uma fita de vídeo, e quando coloca para assistir, ele se vê sufocando a Mary com um travesseiro. Esse é o momento mais devastador do jogo inteiro. A verdade explode bem na cara dele. Aqui no filme, a revelação é diluída, em vários flashbacks espalhados que não tem metade do impacto. E a Angela, no jogo, a cena mais icônica dela era a escadaria em chamas. Ela sobe as escadas, o James pergunta o que tá acontecendo, e ela diz: "Pra mim é sempre assim, porque a Silent Hill da Angela não é feita de névoa, é feita de fogo. O inferno dela é literal." Essa fala foi completamente cortada. A Angela aqui é sugada para dentro de um colchão e simplesmente desaparece. E o Abstract Daddy, que aparece depois, nem é o monstro dela. No jogo, ele representa o abuso que a Angela sofreu do próprio pai. A criatura parece dois corpos numa cama. É um baita monstro perturbador, e ele pertence a Angela. Aqui transferiram pro James e fizeram parecer com a Mary. Aliás, no jogo, os dois Pyramid Heads se matam quando o James finalmente aceita a verdade sobre o que fez. Eles se apunhalam com as próprias lanças, porque não tem mais razão de existir. A punição acabou. Chega a ser poético, né? Aqui o Pyramid Head aparece quando o James quer e some quando o James quer. E bom, galera, o diretor quer fazer outro filme de Silent Hill. Tão ansiosos aí? Bora pras notas. Bom, o Eddie apareceu, vomitou, bateu no James e sumiu. A contribuição do cara é 0. Nota 2 pro Eddie. A Mary tinha uma passagem pra vazar, o ônibus tava ali e ela desistiu de fugir de Silent Hill por causa de uma mala estragada. Ela simplesmente decidiu voltar pro lugar que tava destruindo a vida dela. Nota 3 pra Mary, porque quando você tem a chance de sair e não sai, a culpa é sua. Já a Maria era só uma alucinação do James, mas ironicamente foi mais racional que ele o filme inteiro. Ela tentou fazer o cara ir embora, ajudou na fuga e o agradecimento que recebeu foi o James conjurando o Pyramid Head pra dar um fim nela. Nota 4 pra Maria. Já a Laura, ela manipulou o James do início ao fim, trancou ele no quarto 318, levou ele pra um motel pegando fogo e em nenhum momento perdeu o controle da situação. A garota sabia exatamente o que estava fazendo, então nota 5 pra Laura. A Angela é a única ali que sabia o que estava acontecendo. Ela avisou o James que ninguém foi embora, que os esforços dele não iam salvar a Mary. Ela não fez nada de errado e mesmo assim foi consumida. Nota 7 pra Angela. Já o James, o cara dirigiu chapado, ignorou todos os avisos, entrou numa zona de perigo biológico sem nenhuma proteção, seguiu a Laura 2 vezes, mesmo após ser trancado com uma criatura, e entrou num hotel pegando fogo. Nota 2 pro James. Ele só sobreviveu porque o roteiro tava protegendo ele. E as criaturas no geral, o design até que é bem feito de algumas. Visualmente elas funcionam, mas nenhuma delas ofereceu perigo real pro James. O cara passou por todas praticamente ileso. Até o Pyramid Head virou ferramenta em vez de ameaça. Nota 7 pro design e nota 2 pro perigo. Fala galera, vocês acham que conseguiriam sobreviver em Silent Hill? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir. E lembre-se, sempre que você vir um culto, corra na direção contrária.